Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast da Educar e Nutrir, onde a gente une nutrição, educação, novidades, tudo isso para você, gestor, mantenedor escolar, diretor, coordenador, educador e professor também, para você, mãe, pai, preocupado em cada vez mais melhorar a saúde do seu filho através da escola. Estou com ela mais uma vez, Silvana Pupo, idealizadora do programa Educar e Nutrir na Escola, ela que é nutricionista também, mestra em educação e tecnologia. Silvana, é um prazer estar falando mais uma vez com você hoje sobre um assunto que abrange um dos objetivos, né, do programa Educar e Nutrir na Escola. Queria te dar as boas-vindas e também que você já comente um pouco sobre essa questão da riqueza de conteúdos que tem no material, da onde que veio essa elaboração do material e por ele ser tão completo assim, ele fala sobre nutrição, mas ele tem muita coisa a mais, né, Silvana? Prazer é meu de estar com você mais uma vez. Eu acho que nós estamos formando uma grande dupla, Lucas. É verdade. Né? Conhecemos muito o material, trabalhamos nos detalhes dele e acho que isso é muito importante, né? A gente sempre passa aqui uma verdade que é aquilo que a gente trabalha com propósito, com alegria. Eu acho que os nossos materiais eles transparecem isso também, que é um pouco da nossa vivência ali, mas é aquilo que a gente acredita realmente, né? A mudança que a gente quer trazer aí para todos. Em relação ao material, é, é um material rico, é um material que abrange vários conteúdos. Nós não estamos falando somente de nutrição, mas estamos falando de nutrição com outras atividades relacionadas mesmo a várias disciplinas. Então, a gente tem uma interdisciplinaridade junto, né, com a educação nutricional. Então, nós estamos falando aí de materiais que abrangem a matemática, as ciências, português, abrange vários conteúdos que são ricos, somados à nutrição, e algo que é muito interessante também. Em vários pontos desse material, a gente está falando de sensibilidade, de sensibilidade ao toque no alimento, de sensibilidade para a experimentação. Nós estamos falando dos cinco sentidos, então trabalhamos ali o cheiro dos alimentos, trabalhamos tudo aquilo que o alimento ele nos dá, já essa riqueza em cores, né? E essa riqueza em cheiros e em sabores, e a gente vai somando tudo isso aos conteúdos necessários que a escola precisa aplicar nessa fase da educação infantil. Silvana, a gente sabe hoje em dia, a gente já falou também nos nossos outros episódios, tem batido muito nessa tecla da questão do dinamismo nessas aulas, né? Que hoje em dia as crianças dessa nova geração carecem de novos estímulos. Trazendo agora para o nosso assunto, que é a importância então da nutrição didática, de forma didática, na grade curricular da educação infantil. Para você, qual seria essa importância? Qual é aonde você vê que a educação nutricional didática ela se faz efetiva na educação infantil? Assim como os outros aprendizados, eles são construídos. E a nutrição ela precisa ser construída também. A educação nutricional ela tem que acontecer em uma sequência. Eu dou sempre esse exemplo, eu gosto muito, que assim como letras formam palavras, o aprendizado detalhado da nutrição vai formar, sim, o hábito do consumo alimentar variado. Assim como a gente precisa de um conteúdo, de uma letra para entender a soma dela, a gente precisa de vários conteúdos de nutrição para formar um prato elaborado, para formar um prato saudável. Então, por isso é tão importante que seja feito no currículo escolar de forma volumosa, vou dizer assim. Não adianta a gente ter uma aula por mês ali, é muito pouco. Então, nós precisamos ter aulas com consistência. E como é que fica incluir esse volume de aulas dentro de uma grade que já é cheia, já se tem que fazer tantas atividades e ensinar tantas coisas ao mesmo tempo? Então, nós utilizamos de um conteúdo, como eu falei, que abrange outras áreas também, e aí a gente consegue colocar tudo dentro do conteúdo de nutrição. Quanto tempo é necessário?
Então, os nossos materiais, podemos executar uma aula por semana, de 50 minutos a 1 hora por semana, mas podemos fazer com todas as sugestões que nos são dadas lá, extra também, nós podemos fazer aula até de 4 horas, e não é cansativo. Isso que é muito interessante. É muito dinâmico, nós temos várias atividades dentro de uma aula, como eu disse, sequenciadas, nenhuma está solta, uma conecta com a outra, mas a gente consegue estender bastante esse conteúdo. Vou te dar um exemplo, né, de uma das aulas que demonstra esse dinamismo entre as atividades feitas. Por exemplo, a aula onde nós trazemos o conteúdo da BNCC, que são os alimentos duros e moles. Então, nós trabalhamos o alimento duro, trabalhamos o alimento mole, trabalhamos o duro e o mole, e nessas aulas nós temos música. Então, as músicas foram criadas com os temas das aulas. Então, nós não estamos colocando uma música aleatória sobre comida, não. É uma música que fala sobre o alimento duro, sobre o alimento mole. E essa música é, claro, bem animada, e a criança ela vai fixando o conteúdo a partir de diferentes formas de aprendizagem. Então, é dentro desse conceito que a gente vai trabalhar, unindo várias formas de aprendizagem através de vários impactos diferentes, mas fixando o mesmo conteúdo. Hoje em dia, cada vez mais a importância em você ter uma aula fora do padrão mais tradicional de um professor lendo um livro, os alunos acompanhando no livro deles, né? Muitos educadores, professores que nos acompanham, eles vêm com essa pergunta até a gente, né? Ah, mas eu tenho que fazer um curso de capacitação de nutricionismo, eu tenho que aprender sobre algo específico, eu tenho que preparar a aula, trazer os alimentos. Queria que você contasse um pouco, então, sobre como foi feito esse preparo da aula para o professor já chegar e já lecionar o conteúdo. Bom, vou explicar o que nós temos a oferecer dentro do livro do professor. Esse livro ele já traz a aula pronta, que seria um plano de aula completo, porque o nosso objetivo é ensinar de forma padronizada em todas as escolas e cidades e estados que aderirem a esse programa. Então, nós temos uma forma padronizada. Então, todos os detalhes que vão ser feitos na aula, ele é relatado nesse livro passo a passo do professor. E dentro desse livro também, nós temos o acesso às nossas plataformas, que faz com que o professor tenha uma capacitação, que é essa capacitação dos professores. Nós temos essa capacitação, as aulas são em vídeo. Também temos essa capacitação presencial. Nós sempre discutimos com a escola o que é mais viável, o que é melhor, e conseguimos atender essas duas formas de capacitação. Temos também o espaço do professor, que é o contato direto dos professores conosco. Nós temos o suporte pedagógico e nutricional. Então, as escolas não ficam sozinhas. Tem um livro e aplica. Ela tem um livro, ela vai ser preparada de forma super tranquila para aplicar todo o conteúdo do nosso programa, mas também nós acompanhamos o ano todo, estamos diariamente à disposição para que não fique nenhuma dúvida. É um programa planejado, com o olhar nutricional e com o olhar pedagógico, tudo ao mesmo tempo, para que a gente consiga ensinar com excelência, com eficácia, e para que as escolas padronizem a forma desse ensino nutricional. Então, Silvano, o professor, ele passou pela capacitação, ele recebeu o livro do professor, que ele visualiza o livro do aluno, ele sabe o passo a passo para lecionar aquela aula. Agora, a gente está falando da importância de inserir a nutrição no currículo escolar, que não podem ser aulas soltas, a importância disso nos primeiros anos, né, de vida da criança, onde ela vai fixar e levar isso para a vida. Queria que você comentasse agora também na parte nutricional, né, uma das suas especialidades. Quais são as melhoras? Qual é a diferença na vida de uma criança que agora entende que existem alimentos que são melhores para a sua saúde, alimentos que não são bons para a saúde,
Qual que é a diferença física, cognitiva de uma criança que agora tem essa consciência? O impacto nutricional ele é gigantesco em relação ao aprendizado. Então, a criança que se alimenta melhor, a criança que entende esses conceitos e faz disso uma verdade, que isso é o mais importante, por isso é tão importante ensinar desde pequeno. Quando nós ensinamos desde pequenininhos, eles fazem desse conceito algo real e é o que eles colocam como correto. Então, nós não precisamos fazer a criança desaprender, que é quando já se tem hábitos ruins e enraizados, e aí eu preciso tirar ela daquele hábito ruim, porém, que nós sabemos, né, é prazeroso. Comer, não que comer errado seja prazeroso, mas esses alimentos, eles vêm até com muitas substâncias que são realmente viciantes para o organismo. Então, se você come doce demais, gera uma dependência e aquilo vira um prazer e vira um grande problema. Então, quando a criança ela já aprende que nós não estamos falando do que é permitido e proibido, a gente está ensinando o correto em grande volume e o que não vamos dizer proibido, o que é uma exceção, não, a gente não pode também criar monstros em relação à comida, né? Nós sabemos que se a criança aprende o que é certo, aquilo que não faz tão bem, e ela entende que pode consumir moderadamente, isso vira uma rotina. Então, ela só vai ter benefícios em relação a isso. Concentração é um dos pontos mais importantes quando a gente está falando em alimentação. Então, quando nós trazemos uma alimentação mais saudável, você diminui até a hiperatividade. Então, nós temos que pensar que nós temos hoje diagnósticos de sim, de TDAH, de crianças hiperativas, mas também tem crianças que ela não tem esse diagnóstico, mas apresenta esse comportamento sim pela influência da alimentação. Então isso é muito sério. E sabemos também, os estudos nos embasam a isso, que quando nós melhoramos a alimentação de uma criança com TDAH, por exemplo, eu melhoro a concentração e o foco. Então, a alimentação ela vai ser sempre um carro-chefe quando nós estamos falando em qualidade de vida. Uhum. Muito legal a gente falar dessa importância, tanto no preparo de uma aula para os diversos tipos de perfis de alunos que nós temos, né? Agora, para a gente tentar fazer essa amarração geral desse assunto, né? Falamos, temos vários perfis de alunos. As aulas do material da Educar e Nutrir, são abrangentes, eles conseguem atingir tanto aquele aluno que precisa de vários estímulos diferentes, aquele aluno que talvez é mais visual, aquele que é mais responsivo, aquele que é mais participativo. Desde a preparação, você junto com a equipe pedagógica, como que foi feito esse cuidado para esses diversos perfis de crianças hoje em dia? Essa pergunta é excelente, Lucas, porque essa é uma dúvida muito comum. Será que dá para a gente ensinar nutrição? E aí a gente pensa, vamos fazer uma receita e todas as crianças vão parar ali? Como vai ser isso? Nós não fazemos algo repetitivo em todas as aulas. Nós criamos a dinâmica para que elas sejam aulas diferenciadas. E uma criança mais agitada, uma criança mais tranquila, as duas precisam de um meio termo. Então, na elaboração do material, nós tomamos muito cuidado em trabalhar as aulas assim, em um meio termo. Isso faz com que a gente consiga atingir todos os grupos ao mesmo tempo. Como isso acontece? Então, a gente tem um olhar para aquela criança que é mais visual, porque o lúdico, ele é visual, o material é todo visual, mas nós também temos as explicações, os áudios explicativos dentro das histórias, para aquela criança que ela consegue concentrar melhor só no que ela está ouvindo. E sim, existem diferenças de criança para criança. Dentro do material do professor, nós temos explicações para que o professor conheça um pouco mais daquele alimento que está sendo trabalhado e não necessariamente ele vai ler para as crianças de 4, 5 anos. Ele não vai falar para essa criança que o alimento é rico em flavonoide. Nós não usamos nenhuma dessas linguagens, né?
mas o professor ele tem conhecimento, caso está no livro ali, são notas importantes, que também se nós tivermos alguma criança mais exploradora e ela quer saber um pouco mais, nós temos a informação ali para passar. Então, sim, é possível atingir todos os públicos. É real o que já está acontecendo. Citando um exemplo para você, nós temos os relatos e o acompanhamento de crianças com hipersensibilidade alimentar, crianças muito seletivas, que elas conseguem participar da aula. E como é feito isso? Por exemplo, a gente tem a nossa horta de brincar. Ela é em feltro, ela tem todos os alimentos, mas eles não têm cheiro. Eles não têm sabor, nós não degustamos, né? E o toque é o mesmo em todos os alimentos. Então, uma criança que tem uma dificuldade ao toque, quando ela pega um alimento e aquele alimento é mole, ela já se incomoda. Então, primeiro nós vamos trabalhar a igualdade deles, a gente consegue ver nessa horta a diferença das cores, nós vemos a diferença no tamanho desse alimento, nós aprendemos nessa hortinha o que está embaixo da terra, o que está em cima da terra, aprendemos que vai uma semente no buraco dessa horta, que é a nossa terra, e que dali vai crescer um alimento. Então, tem todo um caminho até que ela, vamos dizer assim, ela vai enfrentar a sua seletividade. Ela já reconhece, ela fica mais íntima da característica que aquele alimento tem. Então, não é um choque de cheiro, um choque visual, um choque de textura. Não, ela é preparada para esse momento. E aí, nós fazemos essas atividades em grupo e isso dá um resultado incrível, porque um apoia o outro. Então, ela vê o amiguinho provando e aí ela observa, e esse é o relato que nós estamos tendo com crianças seletivas. Eles passaram por um processo um pouco teórico, porém muito visual, e aí ela prova. E isso é lindo porque nós temos relatos de crianças que não comiam mesmo outros alimentos e hoje já estão com uma quantidade maior. Come-se de tudo? Não. Ainda não estão comendo de tudo. A gente vai ser sempre bem realista nisso. Mas está comendo... se eu vou citar um exemplo também. Criança comia 2 alimentos. 2. Ela conseguia comer arroz e um tipo de bolacha. Não, o olhar naquele alimento, primeiro ela olhava e falava, não, eu só como isso aqui. Na mente dela era dessa forma. E hoje, essa criança, a gente tem a observação que ela já está comendo 5 alimentos diferentes, que estão no nosso livro. Então, isso tudo está registrado, e aí nós temos como demonstrar que é real e é possível e que tudo isso acontece. Então, realmente é muito importante quando a gente pega um material sequenciado, um material que vai apresentar para a criança desde os benefícios, você comentou, né? Desde a origem daquele alimento, de onde vem esse alimento. Hoje em dia, com facilidade de informação, ou às vezes com praticidade, a criança não sabe que tem um processo todo por trás do preparo daquele alimento. O alimento está no mercado, o alimento está às vezes na casa dela ali, de prontidão, né? Então que bacana que tem todo esse processo para a criança que ainda tem uma resistência, conhecer a parte por trás do alimento e depois os benefícios desse alimento para o corpo dela, né? Realmente é fantástico a gente ver essa mudança tanto na parte física, cognitiva, essas neurodivergências que hoje em dia estão cada vez mais presentes na escola, e que bom que o material se preocupa desde a capacitação dos professores, a equalização dos diversos tipos de aluno, né? Queria que o pessoal que está nos acompanhando, seja você educador, gestor escolar, você mãe ou pai preocupado em relação à saúde do seu filho, saiba, sim, é possível reverter o quadro que seu filho se encontra, seja seletivo ou tem alguma outra questão alimentar na escola, onde ele passa grande parte do tempo. Deixe nos comentários, você sabia dessa importância, você sabia que existe um material sim, que é capaz de apresentar isso da forma mais didática possível dentro de sala de aula. Queremos agradecer você que tem nos acompanhado, tem mandado bastante sugestão. Siga as nossas redes sociais aí, para cada vez mais estar por dentro das novidades e da inovação no quesito da educação nutricional em sala de aula. Até a próxima, pessoal!